o Senhor, fiel é o nosso Deus. Nós estamos aqui reunidos nessa conferência missionária, nessa noite, porque nós cremos em Deus. Nós dependemos de Deus. Nós carecemos da presença, da direção, do encorajamento. Carecemos do Senhor mostrando em nossas vidas e corações o seu propósito para este dia, para esses dias. Qual é o próximo passo? É uma alegria participar dessa conferência missionária na Igreja Presbiteriana de Manaus, que é uma igreja bíblica, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora e uma igreja missionária. Louvado seja Deus! E uma alegria participar dessa conferência missionária com este tema: rogai. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E nós podemos rogar, e nós devemos rogar, porque Deus ouve as orações. Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus capítulo 9. Nós estamos estudando juntos esse texto sagrado, Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, desde ontem à noite. E nós continuaremos agora também à noite. Mateus capítulo 9, versículo 35. E nós vimos ontem à noite, e vimos também agora pela manhã, que nós precisamos olhar para esse texto bíblico com 3 fundamentos bem claros em nossas mentes e em nossos corações. O primeiro fundamento é o fundamento de posse, ou seja, precisamos lembrar e saber que Deus é o Senhor da seara. É Deus quem comanda todas as coisas, o macro-universo e os detalhes da sua vida e da minha vida estão todos nas mãos do Altíssimo. É Deus que é o Senhor da seara, é o Deus que é o Senhor da igreja, é Deus quem envia os missionários. Portanto, este fundamento de posse deve estar bem claro em nossa mente e coração ao lermos esse texto em Mateus capítulo 9. O segundo fundamento que deve também estar bem claro em nossas mentes e corações é o fundamento do chamado. É Deus quem chama e é Deus quem envia os trabalhadores para a seara. O envio dos trabalhadores para a seara não é resultado de uma conferência missionária, de um curso que você faz, de um livro que você lê ou de uma pregação entusiasmada. É fruto da vontade e do desejo e da ação de Deus. É Deus. Portanto, o fundamento de posse: Deus é o Senhor da seara. O fundamento do chamado: é Deus quem envia para a seara. E também o fundamento da urgência, porque nós lemos já ontem e hoje, leremos novamente hoje à noite, as palavras do Senhor Jesus, dizendo que os trabalhadores são poucos. E o Senhor Jesus também disse que os campos estão brancos e prontos para a ceifa. Portanto, palavras que estão impregnadas, estão encharcadas de urgência. A missão é hoje. Diga comigo: hoje. A missão é hoje. Você foi chamado por Deus para ser sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, não em outra geração, não em outro lugar onde você não viverá, mas hoje, na sua vida, na sua história, na sua geração, por onde Deus o encaminhar. Portanto, um fundamento de posse é Deus, é o Senhor da seara. O fundamento também do chamado é Deus quem envia os trabalhadores para a sua seara. E o fundamento da urgência: é necessário nós obedecermos hoje. Portanto, com isso em mente, abra comigo a sua Bíblia e fique comigo de pé, se você assim puder, em Mateus capítulo 9. Nós leremos os versículos 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38, todos juntos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Novamente, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Você pode se assentar com a sua Bíblia aberta comigo neste texto sagrado. Sábado à noite, ontem à noite, eu partilhei nos versículos 35 e 36 a palavra do Senhor. No versículo 35 que nós lemos aqui, nós vemos o que Jesus fazia. Diz o texto que ele percorria todas as cidades e povoados. E ele ensinava, ele pregava e ele curava. Era isso que Jesus fazia. No versículo 36, nós vemos não o que Jesus fazia, mas por que Jesus fazia. A motivação do Senhor Jesus. Nós lemos que ele tinha compaixão pelas multidões, porque ele enxergava o sofrimento das multidões, e ele percebeu que aquelas multidões estavam sem esperança, sem forças e sem direção. Portanto, ele se compadeceu daquelas multidões. Então essa foi a mensagem, este foi o texto sobre o qual refletimos ontem à noite. Hoje pela manhã, nós refletimos no versículo 37. E no versículo 37, nós pensamos juntos nesta manhã sobre os dois posicionamentos do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, ele disse que a seara é grande, e em segundo lugar, os trabalhadores, eles são poucos. E nós vimos por que os trabalhadores são poucos. Porque estão muito ocupados, porque tem uma agenda muito cheia, porque a prioridade do reino não é a prioridade do povo de Deus. Portanto, nós precisamos de quebrantamento para podermos obedecer a Deus. Hoje à noite, eu gostaria de refletir com vocês no versículo final, que é o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Neste versículo, nós encontramos uma ordem, encontramos um fundamento e nós encontramos também uma necessidade, de maneira claríssima. E a ordem é justamente esta: rogai, 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 pois, ao Senhor da seara. Jesus está falando sobre oração. Está dizendo que a sua igreja precisa orar. A palavra grega, na qual é traduzida a expressão rogar, aqui no versículo 38, é a palavra deomai. E deomai não significa pedir, deomai significa suplicar, deomai significa implorar. A figura aqui é mais ou menos de uma mãe que tem o seu filhinho em seus braços, e esse filho está para morrer de uma enfermidade, e ela está suplicando para que o seu filhinho seja curado. É esta expressão, uma expressão rara no Novo Testamento, uma expressão fortíssima. Ou seja, nós precisamos rogar, nós precisamos pedir, nós precisamos suplicar com insistência e com persistência até que Deus responda. E nós fazemos isso porque sabemos desse princípio bíblico poderoso. Deus responde às orações. Você crê nisto? Deus responde às orações. Por isso nós somos aqui encorajados pelo Senhor Jesus a rogar. Mas há uma curiosidade nessa afirmação do Senhor Jesus. E a curiosidade é a seguinte: por que nós devemos pedir a Deus, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara? Será que Deus não sabe que há necessidade de trabalhadores? Por que precisamos lembrá-lo? Por que precisamos pedir? Será que Ele não sabe a necessidade dos trabalhadores para os ribeirinhos, para os indígenas, para as cidades, dos países não alcançados? Será que Deus não sabe? O Senhor sabe, é o Senhor da seara, é Ele quem chama e manda os trabalhadores para a sua seara. Então nós precisamos aqui relembrar um princípio bíblico da oração.
É desejo, olhe bem para mim nesse momento, é desejo de Deus agir como resposta à oração do seu povo. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Deus poderia agir sem ninguém orar. Deus poderia agir sem ninguém rogar. Deus poderia fazer sem ninguém pedir. Mas Deus deseja que o seu povo creia, que o seu povo confie, que o seu povo suplique, e que em resposta à oração do seu povo, Ele intervém, Ele age, Ele manda, Ele converte, Ele transforma, Ele edifica, Ele cura, Ele faz aquilo que está em seu coração. Portanto, a própria oração é uma ação de Deus, que desperta o seu e o meu coração, para primeiramente orar, e despertados pelo Senhor para orar, Deus olha do céu para a terra e Deus ouve as nossas orações. A oração, meus irmãos, é uma das maiores manifestações da nossa dependência de Deus. Nós oramos porque nós dependemos de Deus. Nós oramos porque nós cremos em Deus. Portanto, rogai ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, há uma ligação estreita, preciosa, entre as colheitas e a oração. Sem oração não há colheita. Sem oração, trabalhadores não são enviados. Sem oração, não há missão. Por isso que nós precisamos rogar ao Senhor da seara. Algumas pessoas pensam e até afirmam que não há uma forte ligação entre a oração e a oração, aliás, e a ação missionária espalhada por todo o mundo. Este é um grande engano. No século XIV, os irmãos da vida comum, com destaque de um personagem mais conhecido, Tomás de Kempis, eles oraram durante praticamente o século inteiro, para que Deus pudesse intervir no meio da sua igreja no mundo, no século XIV, porque a igreja vivia desvios doutrinários, frieza espiritual. Durante um século eles oraram. No século XV, outros passaram também a orar, aqueles da pré-reforma. E no século XVI, Deus respondeu às orações. Levantou a reforma protestante no século XVI, um farol teológico, espiritual e missionário que brilha até os dias de hoje. Isso aconteceu porque Deus responde às orações. Apenas na Genebra de Calvino, durante a época do ministério de João Calvino, na reforma protestante do século XVI, meus irmãos e irmãs, havia 38 tipografias, que eram gráficas rudimentares, que imprimiam e distribuíam porções bíblicas e evangelísticas para vários países, com foco na França. Um despertamento teológico, uma reforma teológica, espiritual e missionária, porque durante 2 séculos, pessoas oraram, Deus responde às orações. No século XVIII, uma mulher chamada Esther, ela orou na América do Norte, século XVIII, igrejas pequenas, áreas imensas não evangelizadas. Ela orou por 10 anos por um avivamento espiritual e orava de joelhos diariamente: Senhor, derrama um avivamento sobre a nossa nação. 10 anos, meus irmãos e irmãs. Deus respondeu a sua oração, levantou o seu próprio filho, Jonathan Edwards, o homem usado por Deus para pregar o evangelho em toda a América naquele século. E ali Deus deu um grande avivamento que varreu toda aquela nação. Escrevendo sobre a oração e o avivamento, o próprio Jonathan Edwards, ele disse o seguinte, e eu cito: quando Deus tem algo grande para realizar em favor da igreja, o seu desejo é que esse ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo. Ou seja, as orações precedem a colheita. Não há colheita sem oração. Se nós queremos colher na família, na vizinhança, na cidade, nos ribeirinhos, nos indígenas, nas nações, nós precisamos orar. Rogai, pois, ao Senhor da seara.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, é Deus quem responde às orações. No século XIX, uma outra mulher, chamada Anna Judson, ela tinha uma paixão em seu coração. Era um país chamado Birmânia. Ela não sabia de nenhum crente na Birmânia, um país inteiro não alcançado, século XIX. Ela orou ao Senhor: Deus, levanta um missionário, envia para aquele país. E Deus levantou o seu próprio filho, Adoniran Judson, que foi para aquele país, aprendeu a língua, aprendeu a cultura, pregou o evangelho, plantou 63 igrejas e deixou mais de 200 líderes treinados naquele país. A Birmânia antiga é hoje Mianmar. E Mianmar é um país, hoje em nossos dias, fechado para a evangelização. Mas, meus irmãos, há uma presença marcante cristã naquele país, porque Adoniran Judson ali pregou o evangelho em resposta à oração da sua mãe, porque Deus ouve as orações. Em nossos dias, a obra de Deus e o evangelho de Deus tem se espalhado por toda a terra. Os territórios mais inacessíveis, os lugares mais fechados, os países mais complexos. Meus irmãos, o evangelho tem entrado, pessoas têm vindo ao Senhor Jesus, igrejas têm nascido, igrejas missionárias têm nascido para a glória de Deus em toda parte, porque Deus responde às orações. Eu estive nesse ano visitando um país na Ásia, sem detalhes por questões de segurança, mas uma das regiões no mundo menos evangelizadas, onde há uma forte perseguição ao povo de Deus, à igreja de Deus, aos plantadores de igrejas. E ali durante a pandemia, 5 casais de missionários plantaram 2 igrejas para a glória de Deus. Durante a pandemia, lockdown, todo mundo fechado, tudo ali complicado, mas Deus se manifestando em um dos lugares menos evangelizados e mais perseguidos do planeta. 2 igrejas saudáveis nasceram durante a pandemia, porque Deus ouve as orações. Eu pude pregar nessas 2 pequenas igrejas que se juntaram no domingo pela manhã, e um dos cânticos que eles cantaram no louvor, logo no início, alguém está traduzindo para mim, não sei a língua local, e aquele cântico dizia: fiel é o Senhor, fiel é o Senhor, Deus ouve as orações. Mas há não apenas uma grande ligação entre a oração e a colheita, ou seja, a colheita é precedida pela oração, mas há também uma forte ligação entre a oração e a ousadia na evangelização. Algumas pessoas podem pensar que intrepidez, coragem, ousadia para evangelizar é coisa de personalidade, ou de temperamento, ou de treinamento, ou de experiência. Não é bem assim. Observem que em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja, e no capítulo 6, no final daquela carta, naquela conclusão, o apóstolo Paulo, ele pede oração por sua própria vida, o que era coisa rara. Paulo, ele era o apóstolo da oração. Ele orava, ele escrevia orações. Aliás, quando você lê as cartas paulinas, parte dessas cartas são orações escritas. E rogo também por vós em Cristo Jesus, é Paulo orando e escrevendo. Ele orava, escrevia orações, ele ensinava o povo a orar e ele pedia orações. Mas Paulo tinha o costume de pedir orações pela igreja de Cristo ou pelo espalhar do evangelho de Deus. Raramente ele pedia orações por sua própria vida. Mas isso aconteceu em Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. E ele diz: meus irmãos, orem também por mim, o apóstolo Paulo. Orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, intrepidez, coragem, ousadia, para falar do evangelho do Senhor Jesus. Que coisa impressionante, porque se há uma pessoa intrépida, corajosa, para pregar o evangelho, no Novo Testamento que nós conhecemos, é o apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho em uma prisão.
Paulo pregou o evangelho em uma tempestade, Paulo pregou o evangelho sendo expulso de uma cidade, mas Paulo, em uma única oportunidade, para pedir oração pela sua vida, ele diz: orem por mim, para que eu tenha intrepidez, coragem, ousadia, para pregar o evangelho. Que texto curioso. O que isso significa, meus irmãos e irmãs? Significa que coragem para pregar o evangelho não é algo natural, que nós podemos adquirir, construir ou ter, mas é algo que vem de quem? Vem de Deus. Se nós não oramos, nós não temos. Por isso, olhe bem para mim nesse momento. Muitas vezes, nós evangelizamos pouco, porque nós oramos pouco. Nós precisamos orar: Senhor, me dê ousadia, coragem, compaixão em meu coração. Abre os meus olhos para que eu enxergue as oportunidades do Senhor e eu possa ser um sal que salga, uma luz que brilha, uma árvore que frutifica para a glória do nome de Jesus. Há uma forte ligação entre a oração e a colheita. Colheitas são precedidas pela oração, e uma forte ligação entre a oração e a ousadia. Eu nasci em um lar evangélico. Meu pai era um pastor presbiteriano, já falecido há quase 30 anos. E ali meu pai e minha mãe, que aqui está, 88 anos, animada, intercessora, eles eram plantadores de igrejas. Começaram o ministério como evangelistas, plantadores de igrejas. Depois foi ordenado, ele pastoreou diversas igrejas e congregações. Meu pai, antes de falecer, ele deixou uma agenda. Eu tenho essa agenda em minha casa. E ali ele deixou uma lista de lugares onde ele e minha mãe, eles plantaram ou ele pastoreou igrejas ou congregações. São 127 lugares. Quando ele faleceu, eu recebi aquela agenda, eu olhei aquela lista, algumas páginas, perguntei à minha mãe do que se trata. Ela começou a olhar e reconhecer: foram esses lugares por onde nós passamos, plantamos igrejas, nasceram igrejas, o seu pai pastoreou, ali trabalhamos, 127 lugares. E eu bem me lembro, o meu pai dizendo várias vezes, quando eu estava me preparando para ser missionário, até antes de casar com a Rossana, ele me dizia: meu filho, nós plantamos várias igrejas, e todas as igrejas plantadas começaram do mesmo jeito. E para mim aquilo era curioso, mas como meu pai, ele disse: todas as igrejas plantadas começaram com a sua mãe iniciando uma reunião de oração. Uma reunião de oração. Isso acontece porque Deus ouve as orações. Pode falar comigo? Deus ouve as orações. Você crê comigo? Deus ouve as orações. Nós podemos e devemos orar com insistência e persistência até que Deus responda às orações. Deus deseja que o seu povo ore. Portanto, a ordem neste texto é: rogai. Mas além da ordem, nós encontramos também um fundamento. E o fundamento é este: Deus é o Senhor da seara. Nós vimos sobre isso ontem à noite, hoje pela manhã, agora à noite novamente. A missão, ela começa em Deus, pela vontade de Deus, é feita no poder de Deus, que empodera a igreja de Deus a chamar no mundo as pessoas eleitas por Deus para a glória do próprio Deus. A missão é de Deus, não é um resultado do programa da igreja, da ideia de um pastor, de um programa missionário, de uma agenda a ser feita. A missão, ela começa com Deus, depende de Deus, é para a glória de Deus, porque Deus é o Senhor da seara. Se nós não contamos com a manifestação de Deus, nada acontece. Hoje pela manhã eu disse, e eu repito agora: se Deus não se manifestar, nada acontece. Concorda comigo? Nós podemos trabalhar, podemos organizar a melhor conferência, nós podemos ter a igreja mais organizada, nós podemos chamar e treinar os melhores missionários. Se Deus não se manifestar, nada acontece em nenhuma dimensão, em nenhum lugar.
porém o contrário também é verdadeiro. Se Deus se manifestar, qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há filho tão distante do Senhor que Deus não possa resgatar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Sem Deus nada acontece, mas com Deus qualquer coisa pode acontecer. Porque a seara é do Senhor. A seara pertence a Deus. E é do jeito de Deus, no tempo de Deus, no lugar de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, o chamado missionário para uma igreja, ou para uma família, ou para uma pessoa, é um chamado para a humildade. É um chamado para nós olharmos e falarmos: Senhor, sem o Senhor nada. Precisamos do Senhor. Por isso nós precisamos orar. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Há um missiólogo que é reconhecido como o primeiro missiólogo protestante, após a Reforma, século XVII. Seu nome é Gisbertus Voetius, um teólogo holandês, a primeira pessoa que sistematizou a teologia da missão. Escreveu diversos livros, todos em latim, era fluente em latim, em grego, em hebraico e em aramaico. Ele dizia que ele acordava às 4 horas da manhã para ter seu momento devocional até às 5 horas, porque das 5 às 6h30 ele estudava algumas dessas línguas, para escrever, para ensinar, para também fazer missões. Um homem de Deus. Gisbertus Voetius, sobre a missão de Deus, ele disse que a missão de Deus, e ele escreveu em latim, ela é a Missio Dei Trinitatis, que significa, é a missão do Deus triuno. E ele resumia assim a missão. A missão, ou seja, a Missio Dei Trinitatis, é o Pai amando e enviando o Filho para a salvação daqueles que Ele ama e elege. É o Filho derramando o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê. E é o Espírito Santo selando e encorajando a igreja do Senhor Jesus a perseverar até o fim. Portanto, é a missão do Pai, é a missão do Filho e é a missão do Espírito Santo. Ele dizia, isso é missão, é a Missio Dei Trinitatis. Mas um dos seus alunos perguntou, mas professor Gisbertus Voetius, mas se isso é missão, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo todas as coisas, o que a igreja deve fazer? E a resposta de Voetius, a missão da igreja é apenas uma, é sair por todo o mundo, tribos, línguas, povos e nações, gritando em alta voz, olhem o que o nosso Deus está fazendo, olhem o que o Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão fazendo. Essa é a nossa missão. É sair, aprender línguas, culturas, viver em comunidades, em rios, em cidades, em bairros, em condomínios, em hospitais, nas ruas, nas repartições públicas, entre os vizinhos, do outro lado da rua, do outro lado do mundo, chamando o povo a ver o que o nosso Deus está fazendo. As maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Portanto, é Deus quem chama, é Deus quem envia, é Deus quem provê, é Deus quem sustenta os trabalhadores. Quando Rossana e eu éramos ainda missionários na África, entre os Concombas, eu me lembro que certa vez eu fui convidado a falar em um encontro missiológico na Inglaterra, mais para missionários, missiólogos. E ali eu participei daquele encontro, para poucas pessoas na verdade, e ficamos ali durante alguns dias. E cada um de nós tinha uma noite para expor sobre um tema. E o tema que me foi dado era como evangelizar, como expor o evangelho em um contexto africano animista. Era o meu tema. Me preparei, cada um de nós teria 1h30. E naquela noite eu preparei a minha palestra, escrevi, e ali estavam os missiólogos e missionários,
Mas naquela noite chegou ali um pastor inglês, londrino, com seu filho, um filho ainda um menino, talvez tivesse 10 anos de idade. Eu me lembro porque eles se sentaram no banco à esquerda, primeiro banco, e o menino trazia uma Bíblia, um caderno e uma caneta. Ele colocou a Bíblia sobre o colo, abriu o caderno, pegou a caneta e ficou olhando para mim. E quando eu comecei a falar, eu pensei assim, esse menino está prestando atenção. Ele quer saber alguma coisa. E ali daquela 1h30, eu falei a respeito do meu tema, terminei. E aquele pastor me procurou e disse, Ronaldo, meu filho quer conversar com você 2 minutos. Eu falei, claro, vamos conversar. Sentei ali com aquela criança, 10 anos. Eu disse, eu posso te ajudar em alguma coisa? E ele disse, sim, missionário, você pode me ajudar, porque eu vim aqui hoje à noite, porque o meu pai me disse que um missionário iria falar sobre como evangelizar. E você falou 1h30 e eu não entendi nada. E ele ali frustrado, pegou seu caderno, abriu para mim, não tinha nada escrito, e disse, eu não escrevi nada, não aprendi nada. Eu disse, mas talvez aqui o assunto é para gente que trabalha em outros contextos, mas talvez eu possa te ajudar. O que você quer saber? Ele disse, eu quero saber como eu posso falar de Jesus para os meus amiguinhos na escola. 10 anos, 10 anos. Eu perguntei, você é crente? Ele falou, graças a Deus. 2 anos atrás, eu ouvi o evangelho na escola dominical, minha mãe é professora, contou a história de Jesus, eu entendi, sou pecador, salvo pela graça do Senhor, eu sou crente. 10 anos. Eu falei, graças a Deus, então é fácil. Basta você falar com seus amiguinhos quem você era, o que Jesus fez por você e quem é você agora. Com isso você vai evangelizar. Ele falou, pastor, eu gostei, deixe-me escrever como é, quem eu era, o que Jesus fez por mim e quem eu sou agora. Com isso eu vou evangelizar? Eu disse, sim, com isso você vai evangelizar. Ele disse, pastor, mas se é tão simples assim, por que o senhor gastou 1h30 falando um negócio aí que... Eu falei, é porque gente grande complica, mas é simples, faça isso e ore ao Senhor, porque Deus vai tocar no coração dos seus amiguinhos. Eu voltei para Gana, nós morávamos lá entre os Concombas, na África na época. 6 meses depois, recebi um e-mail daquele pastor londrino. Ele nem me cumprimentou. No início do e-mail, ele disse, Ronaldo, meu filho é um missionário. Ele começou a falar de Jesus para os seus amiguinhos na escola. E vários já vieram ao Senhor Jesus. Estão frequentando a nossa igreja. E trouxeram seus pais. E agora estão trazendo seus avós. Isso acontece, meu irmão, minha irmã, porque Deus é o Senhor da seara, que chama mesmo aqueles que são os improváveis, os impensáveis, que se sentem fracos, despreparados. Mas eu não consigo, Deus, você tem razão, pela sua força, e na sua força nada acontece. Mas meu irmão, minha irmã, nós contamos com a força do Altíssimo. É na força do Senhor que nós andamos, é na força do Senhor que nós oramos, é na força do Senhor que nós somos pastores, missionários, é na força do Senhor que nós perseveramos, é na força de Deus. Portanto, nós temos aqui uma ordem, rogai, nós temos um fundamento, Deus é o Senhor da seara. E nós temos uma necessidade. A necessidade é clara, falamos sobre ela ontem, hoje pela manhã, agora à noite. A necessidade é mais trabalhadores. Fale comigo, mais trabalhadores. Estão com medo, pastor Francisco, com medo de serem chamados como trabalhadores. Nós vimos pela manhã, todo salvo em Cristo é chamado por Deus. Então se você é salvo, já foi chamado por Deus. Não tem como escapar. Fale comigo, mais trabalhadores. Essa é a necessidade que o Senhor Jesus destacou. Ele disse, olhe bem para mim, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais trabalhadores para a sua seara. Como vimos hoje pela manhã, os trabalhadores são poucos. E nós entendemos por que os trabalhadores são poucos. Eles estão ocupados demais, agenda cheia demais, com prioridades que não são prioridades do reino, valorizando mais o tesouro amealhado, seguro, enterrado, do que as prioridades de Deus para as suas vidas. Por isso, os trabalhadores são poucos.
Mas nesta noite eu gostaria de, olhando para o texto, versículo 38, compreender outras duas verdades sobre os trabalhadores. Primeiramente, primeira verdade, os trabalhadores são mandados por Deus para a seara. Eu quero aqui enfatizar, os trabalhadores são mandados por Deus para a seara. Quando nós lemos aqui no versículo 38, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A palavra que mandar, este verbo é tradução da palavra grega ekbalô. Ekbalô não é um convite, ekbalô não é uma sugestão, ekbalô não é nem um impulsionar, é na verdade, meu irmão e minha irmã, é uma expulsão, é um lançamento. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós devemos rogar ao Senhor da seara, porque Ele vai jogar, mandar, expulsar, lançar trabalhadores para a sua seara. Portanto, às vezes nós pensamos que sermos úteis nas mãos de Deus é um convite que Deus faz, muito leve, muito light, e nós podemos pensar se vamos aceitar ou não, no nosso tempo, do nosso jeito, da maneira como nós queremos. Não é assim que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, rogai para que o Senhor da seara mande, expulse, lance os trabalhadores para a sua seara. Aqueles que ouvem o chamado de Deus e prontamente eles dizem, eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Como Paulo e Barnabé em Atos capítulo 13, o Espírito Santo falou com a igreja em Antioquia, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra a que os tenho chamado. Paulo e Barnabé disseram, sim Senhor, estamos prontos Senhor. E a igreja orou e pôs as mãos, e diz o texto que eles imediatamente partiram, estavam prontos. Eis-nos aqui Senhor. Mas há aqueles que ouvem o chamado de Deus e eles dizem, mas é comigo Senhor? É naquele lugar que eu não quero, é naquele emprego que eu não desejo, é naquela cidade, se for naquela cidade eu não vou, se for ali naquele lugar, talvez eu possa até pensar, mas como é, quais são as condições? O senhor pode elaborar um pouco mais? O senhor pode aqui descrever as condições de trabalho? Eu vou pensar no seu caso. E reagem como Jonas, que Deus chamou e enviou para Nínive. Ele rejeitou o chamado de Deus, desejou e tentou ir para Tarsis. Deus mandou uma tempestade, um grande peixe que o vomitou em uma praia para ele chegar em Nínive. Então é melhor você ouvir e obedecer logo o chamado de Deus. Para não ser preciso nem a tempestade, nem o grande peixe, e nem ser vomitado em uma praia. Essa cena é uma cena meio estranha, não é verdade? Quando trabalhamos lá com os concombas em Gana, eles gostam muito de fazer assim uma apresentação teatral de algumas histórias bíblicas para ficarem bem claras na mente do povo. E eles fizeram ali uma vez essa apresentação da história de Jonas e me chamou a atenção, porque eram adolescentes e ali um era o narrador, Deus falando, e ali o Jonas tentando escapar, tentando ir para Tarsis, mas Deus enviou um grande peixe e o grande peixe fizeram como um arbusto e ali o Jonas ficou no ventre daquele grande peixe e o grande peixe vomitou Jonas em uma praia. E ali naquele momento eles lambuzaram aquele adolescente que seria o Jonas com banana podre e lama. E quando o narrador disse, e ele foi vomitado em uma praia, eles jogaram ali no meio daquele arbusto e aquele rapaz caiu ali no meio do pó da terra. E eu pensei, eu acho que foi assim mesmo. Não era uma cena boa, bonita. Deus manda os trabalhadores. Você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus para a palavra, para a adoração, para a oração, para a comunhão, para a santidade, para as boas obras e para a evangelização. Se você é salvo no Senhor Jesus. Uma segunda verdade sobre os trabalhadores que nós podemos ver na palavra de Deus. O evangelho não deixará de ser pregado devido à desobediência dos trabalhadores. É uma pergunta que pode ser feita. Uma pessoa me fez essa pergunta hoje pela manhã. Mas se o trabalhador desobedecer, se Deus enviar e ele não for, ou ela não for, quer dizer que algumas pessoas não se converterão?
Não, meu irmão, minha irmã, Jesus em Lucas capítulo 19, ele disse que mesmo se os seus discípulos se calassem, as próprias pedras iriam clamar. Ou seja, Deus vai prover um meio, Deus vai prover alguém, talvez o mais impensável, talvez o mais improvável, talvez é aquele que ninguém espera, do jeito que ninguém espera, mas o evangelho será pregado por toda parte, e aqueles a quem Deus chamar, eles se converterão pelo ouvir do evangelho ao Senhor Jesus. Portanto, se Deus está chamando trabalhadores, nós precisamos obedecer, porque é o nosso privilégio, porque a obra do Senhor, ela será feita com a nossa participação, ou sem a nossa participação, porque é a obra de Deus, é a obra de Deus. Uma ordem, rogai, um fundamento, Deus é o Senhor da seara, e uma necessidade, mais trabalhadores, mais trabalhadores. Eu gostaria de encerrar partilhando com vocês sobre a vida de um homem de Deus chamado David Brainerd. É um homem que nasceu em 1718 na América do Norte. Ele nasceu em uma família cristã, seu avô era um ministro do Evangelho. E David Brainerd, ele já na sua infância, ele experimentou problemas sérios de saúde, que fizeram com que ele não tivesse uma infância normal, com outros garotos brincando, interagindo com outros garotos da sua idade. E ele desde cedo, ele manifestou uma personalidade mais reservada, uma personalidade mais deprimida. E depois, até mesmo em seu diário, ele vem a revelar que ele lidou durante toda a sua vida, desde a infância, com uma angústia do coração que nunca se foi. Ele se referia à depressão, não havia uma palavra naquela época para depressão, era o século XVIII. Mas aos 21 anos de idade, ele entende que é pecador e chamado por Deus para a salvação em Cristo Jesus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, vai se preparar na Universidade de Yale. E David Brainerd começa a ter uma atração pelos povos indígenas do seu país, que não eram evangelizados. Não havia, na verdade, naquela época, nenhum missionário entre os indígenas da América do Norte. E ele começou a orar, e ele fez ali algumas listas de oração. Ele começou a coletar informações e partilhar com pessoas, igrejas e amigos. Ele tinha um círculo de amizade, que era um círculo de oração. Vamos orar pelos povos indígenas. E quando nós oramos, muitas vezes nós somos, pela manifestação e vontade de Deus, a própria resposta à nossa oração. E ali aconteceu com David Brainerd. Deus o chamou para ser o primeiro missionário entre os indígenas da América do Norte. Ele partilhou com alegria com seus amigos. Deus falou no meu coração, eu serei missionário entre os indígenas. Mas ele era enfermo, ele era doente, ele tinha depressão. Seus amigos lhe disseram: Brainerd, se Deus quiser que você vá, Ele lhe dará cura. Ao que ele respondeu: não, se Deus quiser que eu vá, Ele me dará forças. Deus não o curou, ele lidou com depressão até o final da sua vida, mas Deus o fortaleceu. Ele começou a evangelizar as tribos da América do Norte, na mesma época de Jonathan Edwards, que na verdade viria a ser o seu sogro, se ele não morresse antes de casar com a Jerusa, a filha de Jonathan Edwards. Mas naquela mesma época, Deus derramou um avivamento, e David Brainerd pregava nas tribos, sempre usando um intérprete, e Deus se manifestava, e muitas vezes as pessoas gritavam dizendo: Senhor Deus perdoa, Senhor Deus salva. Era um derramado do Espírito Santo de Deus. Mas ele viajava cada vez mais pelas tribos indígenas, e cada vez com mais dificuldades, devido à sua situação de saúde. David Brainerd, ele dormia ao relento, ou em barracas improvisadas, porque ele dizia, e assim ele escreveu em seu diário, que cada minuto economizado com seu conforto deveria ser gasto em oração e na evangelização dos povos indígenas. Que desafio, meus irmãos! Dormindo ao relento,
dormindo em barracas improvisadas, porque ele não queria gastar tempo, dedicava esse tempo à oração e à evangelização dos povos indígenas. David Brainerd, ele faleceu aos 29 anos de idade, ainda tão cedo, na casa de Jonathan Edwards, noivo, antes de se casar com a Jerusa, a filha de Jonathan Edwards. Ele morreu de tuberculose. Poucos meses depois, a Jerusa, a sua noiva, morreu também com a mesma enfermidade. Uma história trágica. Ele deixou um diário publicado pelo seu sogro, Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards disse que a vida de David Brainerd foi como a luz de uma vela que logo se apagou, mas enquanto brilhava, iluminou de maneira transformadora milhares de outras vidas. Mas eu queria encerrar apenas trazendo a vocês uma frase que David Brainerd, ele escreveu em seu diário pouco tempo antes de morrer. Ele escreveu o seguinte: tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor Jesus. Tudo o que eu desejo é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor Jesus. A obra missionária é um resultado de Deus, que age pelo Espírito Santo de Deus, quebrantando os nossos corações para fazermos a vontade de Deus. Vamos orar? Você pode ficar em pé comigo. Nós lemos nesse texto: rogai, pois, ao Senhor da seara. E nós vamos rogar, nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Eu gostaria que você começasse a orar pela sua própria vida. Eu gostaria que você pudesse orar, se Deus tem falado ao seu coração, orar com disposição e obediência, dizendo: Senhor Deus, eu estou pronto. Senhor Deus, quero ser sal que salga. Senhor Deus, quero ser luz que brilha. Quero ser uma semente, uma árvore que frutifica. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, onde eu estou, do outro lado da rua, ou do outro lado do mundo. Se o Senhor me enviar, eis-me aqui, Senhor. Ore primeiramente pela sua vida. Mas ore também por aqueles que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste fim de culto com ações de graças. Porque o Senhor é o Deus da seara, é o Deus da igreja, é o nosso Deus. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, pedindo primeiramente pelas nossas próprias vidas, pelo nosso próprio coração. Senhor Deus, retira de nós aquilo que não deveria estar em nossa alma, não deveria estar em nossa mente, não deveria estar em nossos dias, não deveria estar em nossa família, em nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos purifique, nos santifique. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, precisamos do Senhor. Ó Pai, nós oramos também nesta noite dizendo: estamos prontos, Senhor. Somos fracos, somos incompletos, não temos força suficiente, mas na dependência do Senhor, estamos prontos, Senhor. O Senhor pode e deve nos usar. Se o Senhor nos enviar para o outro lado da rua, estamos prontos, Senhor. Se o Senhor nos enviar para o outro bairro na cidade, estamos prontos, Senhor. Se o Senhor nos enviar mais para o interior, ribeirinhos, indígenas, estamos prontos, Senhor. Ou para o outro lado do mundo, nós estamos prontos, Senhor. Na força do Senhor, no desejo do Senhor. Ó Pai, nós queremos orar dizendo: Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe a sermos, ó Pai, luz que brilha onde nós estamos, onde trabalhamos, onde estudamos, com quem conversamos, em nome do Senhor Jesus. Também nas redes sociais, entre as nossas amizades virtuais, em nome do Senhor Jesus, que sejamos íntegros, cristãos fiéis, onde o Senhor nos colocar, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, o Senhor mesmo nos disse: rogai ao Senhor da seara. E nós rogamos ao Senhor da seara:
Ó Deus, mande trabalhadores para a tua seara, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe a necessidade. Aqui em Manaus, o Senhor sabe a necessidade. No Amazonas, no Brasil, o Senhor sabe a necessidade. Em cada país e território no mundo, o Senhor sabe a necessidade. A seara é do Senhor. Mande, ó Deus, trabalhadores, mande, ó Deus, a cada um de nós que o Senhor assim desejar. Mande, ó Deus, os nossos filhos, os nossos netos. Mande, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos, por fim, orar, pedindo que o Senhor possa abrir o nosso coração e nos dar sincera compaixão por aqueles que pouco ou nada ouviram do Senhor Jesus. Que não sejamos uma resposta automática, apenas burocrática, apenas, Senhor Deus, algo dinâmico, estruturado, como um programa, mas, Senhor Deus, que sejamos uma resposta do Senhor a partir de corações quebrantados e compassivos, cheios de compaixão. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos preocupamos mais com uma roupa nova, um celular novo, do que em orar e pregar o Evangelho ao nosso vizinho, ao nosso colega. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando nós gastamos mais energia, tempo e dinheiro com coisas até mesmo fúteis, supérfluas, desnecessárias. Ó Deus, e pouco fazemos para a expansão do Teu reino, do Teu Evangelho, anunciando o Senhor Jesus. Ó Pai, dá-nos da Tua graça, para que ao fim da nossa vida, seja daqui a poucos minutos ou daqui a muitas décadas, não sabemos. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua graça, para que possamos, ao fim da nossa vida, possamos olhar para trás com esta certeza em nossos corações. Em nossa vida, nós servimos ao Cordeiro Jesus. É a nossa oração sincera. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus.